Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu e continuará a nos conceder para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, neste ambiente virtual. E hoje agradecemos mais uma vez a Deus pela dádiva da vida. É preciso que agradeçamos a Deus por este patrimônio maior, esta graça maior que Ele nos concedeu pela eternidade. Gratidão a Deus também por este corpo físico, por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, realizando novas experiências para assim nós nos tornarmos verdadeiramente criaturas educadas, criaturas esclarecidas. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Jesus veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho, resultado das anotações que aqueles primeiros seguidores de Jesus fizeram dos seus exemplos aqui na Terra. Gratidão a estes mensageiros de luz que nos auxiliam constantemente em nossas escolhas para que possamos tomar as melhores escolhas, os melhores caminhos, as melhores atitudes para a nossa vida. Gratidão a todos eles. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Conforme nós encontramos nas palavras de Jesus, conforme nós encontramos nos ensinamentos dos Espíritos superiores, é chegada a época de conhecer a verdade. E o Espiritismo vem nos esclarecer e vem elucidar ou esclarecer questões importantes de maneira aberta, sem equívocos e sem simbologias. Então a doutrina espírita está conosco aqui na Terra já há bastante tempo, há mais de 160 anos, nos auxiliando nestas escolhas, nos auxiliando de uma forma muito clara e transparente, de uma forma aberta, sem equívocos e sem simbologias. A doutrina espírita veio à Terra a pedido e sob o comando de Jesus para nos esclarecer um tanto mais acerca do Evangelho do Cristo. Ele, ou seja, o Espiritismo, não exige uma crença cega. Ao contrário, basta saber porque se crê para que a fé em Deus seja verdadeira, fundamentada na razão. Então a doutrina espírita é fundamentada na razão. Não é uma fé cega, mas fundamentada na razão. A doutrina espírita demonstra de uma forma muito clara acerca da imortalidade da alma. O Espiritismo reaviva a fé no futuro, mostrando-nos que este futuro pode ser bom, dependendo apenas de nós mesmos.
Então, se realmente nós queremos um futuro melhor, é preciso que trabalhemos no aqui e no agora, transformando-nos verdadeiramente em criaturas melhores, agora no presente, e assim, consequentemente, preparando um futuro melhor, um futuro ditoso, um futuro de felicidade, conforme Jesus nos ensina lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. E conforme estamos estudando já há bastante tempo, com base em O Livro dos Espíritos, os Espíritos amigos nos apresentam o Livro dos Espíritos, nos apresentam a doutrina espírita e nos falam que o Livro dos Espíritos é a compilação dos ensinamentos dessa doutrina renovadora, ou seja, é a compilação da doutrina espírita que nos faz entender tudo o que antes parecia incompreensível. Eis uma obra que, mais do que um livro para ser lido, é um manual de conduta para a vida. Então, o Livro dos Espíritos é um manual, um roteiro de conduta para a vida. Para se estudar a doutrina espírita, necessário se faz que você se torne espírita? De forma alguma. Se você quiser, se você assim escolher, você poderá estudar a doutrina espírita conosco, continuando ligado à sua fé, ligado à sua religião, ligado à sua doutrina. Então, assim, iniciamos as reflexões neste momento falando acerca de doutrina espírita, esclarecendo um pouco mais acerca do que é doutrina espírita, o que é que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos, este compilado de ensinamentos recebidos dos espíritos superiores e organizados pelo codificador Allan Kardec. Então, no nosso último encontro, nós estudamos a questão 361, que é a primeira questão acerca do assunto faculdades morais e intelectuais, que se encontra no capítulo de número 7, que trata acerca da volta do espírito à vida corporal. Então, no nosso último encontro, iniciamos estudos de um assunto novo, estas faculdades morais e intelectuais. E hoje refletiremos com base na questão de número 362 de O Livro dos Espíritos. Questionamento que foi formulado por Kardec da seguinte maneira: qual é o caráter daquelas criaturas desatinadas, desvairadas, em que encarnam espíritos que são levianos? Ou seja, qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos que são desatinados, que são desvairados ou que são levianos? Qual é o caráter destas criaturas? Ou seja, será que um espírito que reencarna, e neste caso sendo um espírito desvairado, um espírito desatinado, um espírito sem juízo, ou um espírito leviano, será que o indivíduo será uma criatura equilibrada? Então, isto que Kardec questionou a espiritualidade superior, qual é o caráter de uma criatura cujo espírito é um espírito leviano, um espírito desatinado? E os espíritos superiores responderam de uma forma bem simples, ao mesmo tempo muito clara e direta. Então, indivíduos cujo espírito dá ânimo nesta condição, conforme o questionamento formulado por Kardec, são, consequentemente, indivíduos levianos. São indivíduos consequentes, maliciosos e, não raro,
criaturas malfazejas. Não é possível que uma criatura cujo o espírito dê ânimo àquela criatura, o espírito esteja numa condição de leviano, desatinado, desajuizado, desvairado, e a criatura seja equilibrada. Porque quem vos fala neste momento, por exemplo, não é um corpo físico, mas um espírito que está utilizando provisoriamente este instrumento físico. Esta individualidade, neste momento, na verdade, é a extensão mais densa do espírito. Então, assim, é preciso que reflitamos acerca deste assunto e trabalhemos pela e para a nossa melhoria. E assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 362 acerca de espíritos levianos, conforme o questionamento de Kardec, que vai resultar em um indivíduo da mesma forma, já que é o espírito que dita as regras, simbolicamente falando. E na sequência, ampliando as nossas reflexões acerca do assunto, acerca desta questão 362, as faculdades morais e intelectuais do espírito, agora com filosofia espírita, do espírito miramês, capítulo de número 5, onde nós encontramos os comentários de Miramês a esta questão 362, e este capítulo número 5 é do volume número 8, desta coletânea composta por 20 volumes. Então, capítulo número 5, volume número 8, comentários à questão 362, que Miramês deu o título de Espíritos Levianos. Então, Miramês inicia os seus comentários acerca desta questão 362 da seguinte maneira: que as classes dos espíritos, e nós encontramos esta classificação dos espíritos feita de forma didática por Kardec, lá pela questão número 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Já estudamos acerca dessas classes dos espíritos já há algum tempo. Então aqui Miramês faz referência a esta classificação, estas classes de espíritos, porque lá nós encontramos uma classe de espíritos levianos. Então as classes dos espíritos são em grande variedade e podemos observá-las pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então assim Miramês inicia os seus comentários lembrando esta classificação didática de Kardec. Kardec deixou bem claro que esta classificação era apenas para efeito didático, para situar a questão, mas que esta variedade de espíritos vai ao infinito. Mas Miramês também nos lembra que é possível nós compreendermos e observarmos e ao mesmo tempo compreendermos o comportamento dos espíritos ou do espírito encarnado e desencarnado, que assim é possível nós termos uma noção a que classe este espírito pertence ou que está provisoriamente. Os espíritos levianos, lembra Miramês, os espíritos levianos nem sempre são maus. Então aqui ele nos lembra, assim como nós encontramos nos estudos de Kardec, nesta classificação dos espíritos, que espíritos levianos nem sempre são maus, que se aproximam das criaturas humanas inspirando maldade, o ódio, a vingança. Eles são mais brincalhões, iguais aos muitos que se pode ver dentre os encarnados. Então aqui entre nós, criaturas encarnadas, ou seja, ligadas a instrumentos físicos, ou que estamos animando provisoriamente corpos físicos, temos muitas criaturas desta forma,
aqui juntos de nós, que não são propriamente maus, mas são brincalhões. Eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo, introduzindo nas brincadeiras assuntos de gozação, sem, contudo, avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente, quando se encontram muitos deles juntos. Alguns são viciados contumazes. Então aqui Miramês nos lembra que estes espíritos, via de regra, não administram bem o seu tempo, desperdiçam as oportunidades, levam a vida na brincadeira. Não que a vida não deva ser levada de uma forma mais leve, mas precisamos sim levar a vida e tocar a vida adiante, mesmo que de uma forma leve, mas de uma forma bastante séria, aproveitando as oportunidades para o nosso aprendizado, aproveitando as oportunidades que o Senhor da vida nos oferta. Então, assim, Miramês nos lembra que, via de regra, estes espíritos levianos, em não sendo propriamente criaturas más, eles usam o tempo e levam a vida com base no humor, introduzindo nas brincadeiras assuntos de gozação. E aí ele acrescenta, é uma classe de espíritos muito grande, e eles não toleram os espíritos sérios. Então aqui ele nos lembra que esta classe de espíritos, ou seja, espíritos levianos, é uma classe muito grande, e por eles não levarem a vida a sério, eles não toleram os espíritos sérios, acham que são fanáticos, somente porque resguardam os pensamentos das leviandades e que podem levar o desapreço às coisas nobres. São realmente estes espíritos levianos, apesar de nem todos serem maus, são realmente espíritos levianos, ou melhor, são espíritos maliciosos. Eles pertencem à classe dos levianos e são espíritos maliciosos que instigam brigas e sempre desejam fugir quando veem a coisa tomar outro caráter que, por vezes, não era a sua intenção. Então, assim, Miramês nos fala um pouco acerca desta categoria ou essa classe de espíritos, denominada esta classe de espíritos levianos. Aqueles que se encontram nessa faixa de espíritos levianos devem procurar companhias melhores e vigiar seus pensamentos para que não venham a atrair espíritos igualmente levianos. Então aqui ele nos orienta acerca do comportamento, ou de que forma deveriam se comportar estes espíritos, procurando a companhia de espíritos melhores, de espíritos mais esclarecidos. O semelhante sempre se encontra, por lei, com seus iguais, ou seja, a lei de afinidade. E aí ele segue dizendo, há diversos meios que podemos usar para trilharmos o caminho do aprendizado de Jesus. Então aqui Miramês nos lembra também acerca dos caminhos que precisamos fazer aquele esforço para seguirmos as pegadas de Jesus, que o melhor caminho, sem sombra de dúvida, é o que Jesus nos ensina, é o que Jesus nos ensinou através da sua vivência ou através da sua prática, das suas atitudes quando esteve aqui na Terra, e Ele próprio nos convida para irmos até Ele, e Ele próprio diz que é o caminho,
que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, os seus ensinamentos. É preciso que nos esforcemos na prática dos seus ensinamentos, nas menores coisas do dia a dia. E aí Miramês ainda nos fala: procuremos obliterar as conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho, mesmo que venhamos a sentir alguma rejeição íntima. Então aqui Miramês nos orienta e nos esclarece que é preciso que façamos esforços, conforme Jesus também nos orienta, fazei esforços para entrar ou para trilhar o caminho correto. Então aqui Miramês nos lembra que é preciso bloquear, é preciso evitar conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho de Jesus. Então, evitemos estas conversações desequilibradas, essas conversações que não estão em harmonia, não estão em sintonia com o Evangelho de Jesus. Ela é, diz Miramês, ela é o sinal de que existe algo de leviandade dentro de nós. Então aqui Miramês nos lembra que quando nós sentimos uma rejeição íntima em evitar essas conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho, é exatamente o sinal de que existe algo de leviano dentro de nós. Observemos todos os dias os nossos pensamentos. Vigilância do pensamento, conforme também nos orienta Jesus. O que eles procuram dentro da sua dinâmica de formar ideias, e ajudemo-nos na modificação sem violência, porque a violência, mesmo no combate ao mal, não é forma inteligente. Então aqui Miramês também nos esclarece que não precisamos usar de violência, nem mesmo contra nós, e em especial contra nós, para combater o mal. É preciso agir com equilíbrio, é preciso perseverança, é preciso, conforme nos ensinam os espíritos superiores, é preciso aquela disciplina constante. Em hoje, sermos melhores do que ontem. Amanhã, nos esforçarmos um pouco mais do que hoje, sem violência, e sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que é preciso fazer este esforço, é preciso procurar dentro desta dinâmica de formar ideias e ajudemos-nos na modificação, ou seja, nos ajudemos nesta modificação sem violência, porque a violência, mesmo no combate do mal, não é uma forma inteligente. A leviandade desmerece os acertos da vida. A leviandade desmerece os acertos da vida no que se refere à vida reta e desvaloriza a própria criatura humana ante a sociedade a que pertence. Alguns podem até achar interessante o seu humorismo picante, mas esses mesmos não lhe depositarão maior confiança por lhe conhecerem as atitudes levianas que podem derivar dos seus gracejos. Então assim Miramês nos esclarece acerca desta necessidade de realizarmos em nós este processo de transformação tão urgente e necessário. E ainda ele acrescenta: no mundo, nós que nos encontramos aqui no mundo, em especial no mundo físico, estamos entre um grande número de espíritos levianos.
mesmo na classe chamada alta, e é por isso que a própria política se encontra em decadência. Aqui Miramês nos fala, nos lembra acerca de um outro assunto muito importante, muito interessante, porque o nosso meio político está nesta decadência, porque neste meio, conforme ele nos lembra, existe um grande número de espíritos levianos, ou seja, que não levam a coisa a sério. Então é por isso que aqui ele nos diz que no mundo estamos entre um grande número de espíritos levianos. Conforme aqui nos fala Miramês, talvez a maioria ou uma boa parte dos espíritos encarnados aqui na Terra pertençam a esta classe de espíritos, os espíritos levianos. E é por isso que a própria política se encontra em decadência. Aqui são palavras de Miramês. Estamos apenas repetindo aqui as suas palavras acerca da política em decadência. Já estamos, já falamos, lembra Miramês? Já falamos em outros momentos que, enquanto as criaturas humanas não colocarem o Evangelho de Jesus como carta magna na direção de todas as nações do mundo, os caminhos da humanidade se encontrarão cheios de perigos, sem darem às mesmas criaturas a estabilidade de vida e segurança de viver que nós necessitamos. Então, assim, Miramês nos lembra e nos esclarece que nós precisamos realmente de colocarmos o Evangelho de Jesus como sendo a carta magna da nossa e para a nossa vida e para todas as nações do mundo. Então, assim, ele acrescenta ensinamentos para todos nós. Só não conhece quem não quer. Na Terra já se encontram todas as diretrizes para o autoaperfeiçoamento das criaturas que desejam melhorar. Então aqui ele nos lembra também que se nós queremos verdadeiramente, ou se quisermos verdadeiramente empreendermos um processo de esclarecimento, um processo de iluminação, um processo de melhoria, temos à nossa disposição aqui na Terra todas as diretrizes de que nós necessitamos para o nosso autoaperfeiçoamento. Porque Jesus nos deixou há aproximadamente 2000 anos estes ensinamentos. E aí ele acrescenta que as enfermidades que estão por toda parte aqui na Terra e que fazem sofrer a humanidade levam à busca da melhoria espiritual. Quando a humanidade passar para um grau mais elevado na escala dos mundos habitados, as enfermidades irão desaparecendo pouco a pouco do planeta. E ele, ou seja, o planeta, irá se tornando um mundo semelhante a um paraíso, onde o amor verdadeiro será o ar que se respira, a fé inabalável será a água que se bebe e a fraternidade o alimento que se ingere. Então aqui Miramês nos fala acerca de um futuro que poderá não estar tão distante a depender do esforço de cada um de nós, que é a instalação do paraíso aqui na Terra. Então assim, ele diz que quando nós nos melhorarmos verdadeiramente, as enfermidades desaparecerão ou irão desaparecendo pouco a pouco do nosso meio. Porque as enfermidades, conforme nós sabemos, têm como origem o desequilíbrio do espírito, tem como origem o espírito doente. Consequentemente, reflete esse desequilíbrio
no corpo físico. Então precisamos tratar de corpos físicos? Precisamos, mas o que nós mais necessitamos de tratamento é exatamente na parte espiritual, tratamento da origem, ou tratamento na origem das mazelas que teimamos carregar conosco. Exatamente por isto que hoje nós sabemos, através da doutrina espírita, que Jesus não veio à Terra para tratar corpos, mas para tratar almas. Ele veio à Terra para nos auxiliar neste processo de despertar. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: mas, para tanto, é preciso trabalhar dentro de cada um de nós, diariamente, diuturnamente, para que o diamante que Deus depositou no coração seja lapidado pelo esforço próprio. Então, esse diamante, para ser lapidado e que precisa ser lapidado, o lapidário que precisa realizar este trabalho somos nós mesmos, cada um de nós. Então é por isso que aqui Miramês nos fala deste diamante que Deus depositou no interior de cada um de nós e que este diamante precisa ser lapidado pelo esforço próprio, pelo nosso esforço próprio, fazendo-se brilhar a luz, conforme Jesus nos conclama: brilhe a vossa luz. E este diamante, sendo lapidado, se tornará um brilhante na eternidade da vida. E aí Miramês encerra dizendo: abolir a leviandade da vida é entender o chamado de Jesus em direção ao céu na intimidade da alma. Então, abolir a leviandade da nossa vida, do nosso comportamento, é verdadeiramente entender e ouvir o chamado de Jesus e nos esforçarmos para seguirmos as suas pegadas. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E mais uma vez, muito obrigado por sua presença.